Aleluia! Então pegue a sua Bíblia, por favor. Abra ela em João. Glória a Deus. João 6. Amém, gente? João 6, eu vou ler a partir do verso... A partir do verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao mar e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu Felipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: Fazei assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Estando Jesus tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizera, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando de gratidão. Gente, é muito fácil ser grato quando a gente recebe alguma coisa. Quando nós recebemos a casa, o carro, os valores que chegam. Quando a doença, quando nós recebemos a cura diante da doença. É muito fácil ser grato nesses momentos. Agora nós temos que ir para um lado que eu quero falar com vocês, porque o tema de hoje é: eu preciso ser grato em tudo. Porque, meu querido, eu preciso ser grato na doença, eu preciso ser grato na escassez, eu preciso ser grato quando tudo não está bem, eu preciso ser grato quando as coisas não estão do jeito que eu queria, quando o dinheiro não chegou na conta, quando não deu para pagar a conta, quando o carro não é do jeito que eu queria. Eu preciso ser grato em tudo. É muito fácil ser grato, meu querido, quando está tudo bem. E hoje eu vou falar sobre isso, porque você vai ser grato em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos. Aonde Deus te colocar, você vai ser grato. Aonde você estiver, você vai ser grato. Na abundância, na riqueza, na pobreza. Meu querido, você vai ser grato. É muito forte falar de gratidão, e eu li esse texto para a gente compreender, porque ele fala da multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes. Esse texto ele é rico, gente, ele é poderoso. Porque a gente está falando de um momento de escassez, mas a gente está falando de um momento que Jesus estava na escassez. A gente está falando de um momento que não tinha alimento, mas Jesus estava lá.
Em alguns momentos a gente não vai ter, gente, o que a gente queria, mas Jesus vai estar lá. E Ele vai ser a resposta em meio às nossas necessidades. É por isso que a gente precisa ser grato, porque Jesus está lá. É forte esse texto. E o texto vai dizer que Jesus estava em um local e uma grande multidão. Aí o texto vai falar assim que eles conseguiram contar, gente, que era 5.000 pessoas. Quantas pessoas eram, gente? 5.000 pessoas em um ambiente. O propósito era fazer com que aquelas pessoas estivessem ali ouvindo algo que sairia de Jesus. Só tirar o sub aqui para mim, fazendo favor. Tá com o som tá no sub, e só aumentar, fazendo favor. Voltando para cá, gente. Jesus estava com uma multidão de 5.000 pessoas, pessoas que estavam ouvindo sobre milagres, pessoas que estavam ouvindo sobre cura, pessoas que estavam sendo libertas, pessoas que estavam vendo os sinais que Jesus estava realizando. 5.000 pessoas, gente, pensa 5.000 pessoas. Um povo que estava ali com um motivo: ouvir a voz do Salvador. E é interessante porque Jesus está com uma multidão, e multidão, gente, a gente sabe que quando tem multidão tem problema, tem criança, tem gritaria. A gente nem é multidão e a gente já sabe que as crianças já fazem bagunça aqui na igreja. Glória a Deus. E é forte isso, porque Jesus, eu começo a minha ministração no versículo 5, onde Jesus, ele vê aquela multidão e ele dá um comando para Filipe. Olha só que forte. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? E o versículo 6 diz assim: mas dizia isto para experimentar. Olha só, gente, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O que significa isso? Jesus estava fazendo uma pergunta para Filipe, uma pergunta intencional. Ele estava dizendo: Filipe, é o seguinte, nós estamos diante de uma multidão, nós precisamos alimentar ela. Filipe, o que a gente vai fazer? A pergunta de Jesus é intencional, mas eu quero trazer para você algo muito importante nesse texto, porque Filipe é o cara racional, pastor Leandro. Filipe é o cara que ele está mexendo com os cálculos, ele está fazendo conta, ele está dizendo assim: são 5.000 pessoas, o que eu preciso fazer? 5.000 pessoas, eu preciso de tantos pães, eu preciso de tanto de dinheiro, e ele está fazendo conta, gente. Filipe é o cara que está mexendo com a cabeça, ele está mexendo com os números, ele está indo para o calculador, ele está dizendo assim: nossa, nós precisamos de tanto peixe, tantas pessoas, não tem muito dinheiro na bolsa, o que a gente vai fazer agora? Ele entra em desespero, ele fala: Jesus, precisa de tanto. E eu imagino o Filipe. O Filipe é aquele que mexe com a lógica. O Filipe é aquele que mexe com a lógica. Porque Jesus pergunta para ele: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E aí o Filipe vai dizer assim: não lhe basta 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Ele está falando assim: Jesus, vamos lá, vamos para a lógica, vamos para aquilo que é natural, vamos fazer a conta. Nós precisamos de 200 denários para alimentar, para dar um pedacinho de pão para cada pessoa. Você vai entender o que eu quero dizer, meu querido. Porque Filipe é aquele que tem a resposta lógica. E hoje Deus te trouxe aqui porque você vai trabalhar não com aquilo que é lógico, você vai trabalhar com aquilo que é sobrenatural. Deus te trouxe aqui, meu querido, não para você trabalhar com aquilo que é natural, que é lógico, que você pega seu celular e começa a fazer conta. Não, eu estou aqui para pregar para alguém que você não vai mexer com a lógica, você vai mexer com aquilo que é sobrenatural. A conta não está fechando, mas deixa eu te explicar, o sobrenatural a conta fecha. Aí Jesus está dizendo assim: Filipe, a gente precisa fazer algo com a multidão, nós precisamos alimentar ela. Filipe está fazendo conta, gente. E Deus quer agir na sua vida de uma forma que você vai ter que sair da sua naturalidade. Porque milagre, meu querido, não tem a ver com naturalidade, tem a ver com sobrenatural. Pastor, o que isso tem a ver com gratidão? Você vai pegar daqui a pouco. Então presta atenção, eu estou pregando para algumas pessoas que o Espírito Santo está mandando dizer: você está mexendo demais com a lógica. Você está fazendo conta demais, meu querido, larga a calculadora. Presta atenção, você está mexendo demais com aquilo que é natural. Presta atenção, deixa o papel de lado. Alguém tá pegando o que eu estou querendo dizer? Aumenta mais um pouquinho no retorno aqui para mim, André, em nome de Jesus. Acho que vocês nem mexeu no som, ué. Amém. Então aumenta mais um pouquinho. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. O texto vai dizer
que Felipe então está fazendo conta, mas eu quero pegar duas pessoas aqui e vai ser forte, porque o Felipe é aquele que faz conta, pastor Leandro. O Felipe é aquele que pega a calculadora. O Felipe é aquele que olha para a multidão e fala assim, não dá. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui. Só que o versículo 8 é o mais impressionante. Mas não era o som, não era o microfone, não, é o pad. É só o sonzinho. Obrigado. O Felipe é aquele que mexe com a conta, com o celular, com aquilo que é natural, com aquilo que é notório, com aquilo que é lógico. Agora eu estou vendo alguém, gente, no versículo 8, que mexe com as minhas estruturas. Porque no versículo 7, o Felipe está dizendo para Jesus, Jesus, a gente precisa de 200 denários para alimentar a multidão. Só que olha o versículo 8. Você vai ficar doido com esse texto agora. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a... Perdão, gente. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a... O que ele fez, gente? Informou. Mas informou o quê? Olha o próximo versículo. Versículo 9. Está aí, Jesus, no nosso meio, um rapaz. Esse rapaz, Jesus, ele tem 5 pães e ele tem 2. Meu Deus do céu. O Felipe está dizendo assim, Jesus, nós precisamos de 200 denários, 200 denários para alimentar essa multidão com um pedacinho de pão. Não dá, ele está dizendo para Jesus, não dá. Só que no versículo 8, eu estou vendo alguém chamado André, dizendo para Jesus, Jesus, tem alguém no nosso meio. Esse cara é um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou vendo o Felipe mexendo com o natural, mas eu estou vendo alguém chamado Pedro, dizendo assim, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes. Bate com a nossa conta, gente. Alguém é bom aqui na matemática? São 5.000 pessoas. Quantos pães o André está apresentando para Jesus? Quantos peixes? Ô, gente, é porque não bate. O André está dizendo para Jesus, gente, o André está dizendo para Jesus assim, Jesus, no nosso meio tem um homem, tem um menino, ele tem 5 pães, 2 peixinhos. Meu querido, eu estou querendo trazer você para um entendimento profundo desse texto. Porque enquanto Felipe está fazendo conta, o André está mostrando para Jesus o que ele pode fazer com relação ao sobrenatural. Enquanto o Felipe está pegando a calculadora para contar e ele está mexendo com a parte natural, o André está dizendo assim, tem 5 pães e 2 peixinhos. Gente, o que isso tem a ver? 5 pães e 2 peixinhos não alimenta ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque talvez... Você tem sido Felipe e Deus quer te levantar hoje como um André. O Felipe é aquele que olha para a multidão e fala assim, não dá, nós precisamos de mexer com o natural aqui, fazer conta, ir para cá, ir para lá. O André é aquele que olha, gente, os 5 pães, os 2 peixinhos, que não dá para alimentar a multidão, mas o Jesus que está no meio faz com que aquilo que é 5 pães e 2 peixinhos se multiplique para alimentar uma multidão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você tem sido, Felipe ou André? O Felipe mexe com o natural. O André, ele mexe com o sobrenatural. Ele pega aquilo que não dá e ele fala, Jesus, eu estou te apresentando aquilo que não dá. Porque o Senhor pega aquilo que não dá e transforma naquilo que dá. O Senhor pega aquilo que é escassez e transforma em abundância. O Senhor pega aquilo que não bate com a matemática humana e agora joga na matemática do céu para multiplicação acontecer. Meu querido, eu quero que você se levante hoje como André, que vai pegar aquilo que é escasso, aquilo que não dá, aquilo que não bate com a conta. Meu querido, não dá, 5 pães e 2 peixinhos não alimentam a multidão, mas o André está apresentando o escasso para quem é o Rei dos Reis, para quem é todo poderoso, para quem pega 5 pães e 2 peixinhos e faz sobrar. Não, meu querido, você precisa pegar aquilo que é escassez hoje, está nas suas mãos e apresentar para Jesus. Deus não quer que você comece a fazer conta, Ele quer que você pegue o que é escassez e entregue nas mãos dEle. É escassez? Entrega na mão de Jesus. Não dá? Entrega nas mãos. Felipe está fazendo conta, não é para fazer conta.
Você está entendendo que Deus quer falar com você? Não é para você fazer conta. É para você pegar o que é escassez e entregar nas mãos dele. É muito forte, porque olha só, versículo 10. Jesus, gente, está mandando o povo. Não, agora é forte, porque Jesus, ele está dizendo assim: depois que André, irmão de Simão Pedro, mostra para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fala assim: agora sim você me apresentou o que eu queria. Porque eu perguntei para Filipe, ele falou que precisava de 200 denários, você me apresentou 5 pães e 2 peixinhos. Olha que doideira. O Filipe falou assim, é 200 denários. O André entregou 5 pães e 2 peixinhos. Aí depois que André apresenta para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fala assim, agora eu estou pronto para fazer o milagre. Porque em alguns momentos não tem acontecido na sua vida, porque você não apresenta para Jesus a escassez, meu querido. Enquanto você não apresenta a escassez, não tem como ele multiplicar ela. Jesus está falando, gente, Deus está falando comigo isso hoje. Eu não sei se ele está falando com você, mas ele está falando comigo. Na minha mesa hoje, Jesus falou comigo, apresenta a escassez. Porque quando você apresentar a escassez, eu vou começar a multiplicar. É forte, gente, porque agora no versículo 10, Jesus está dizendo, faça sentar todo o povo. Porque na escassez, o que Jesus precisa agora é que no meio da escassez você seja, no mínimo, organizado. Jesus está dizendo assim, gente, é 5 pães e 2 peixinhos, ok? Beleza, agora vamos organizar tudo? A gente vê no texto de Lucas, em que a gente consegue fazer um paralelo com esse texto, em que Lucas ele dá ali a parte dele, a participação dele nos textos bíblicos. E Lucas vai dar um número muito importante para a gente. Olha o que Lucas vai dizer. Que Jesus ele faz uma divisão, 50.000 pessoas divididas. Perdão. 50, de 50 em 50, divididos para agora o povo estar organizado para receber o milagre. Porque sem organização você não recebe o milagre. Alguns momentos está escasso, mas está desorganizado. Jesus falou isso comigo, está escasso, mas está desorganizado, vamos organizar primeiro. Porque primeiro é a escassez, depois a organização, depois o milagre. Eu vou repetir. Escassez, organização e milagre. Está escasso, meu querido, presta atenção, organiza. O milagre chega. Jesus ele faz agora algo muito interessante. Ele está pegando 50 e 50 e ele está falando com os discípulos, agora o milagre vai acontecer, me dá os 5 pães e 2 peixinhos, entrega para mim. E aí na hora que Jesus recebe 5 pães e 2 peixinhos, algo muito forte acontece. Porque Jesus diz assim no versículo 10, fazei assentar o povo, pois havia naquele lugar uma relva. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, então Jesus tomou 5 pães. Agora, eu quero que você tenha muita atenção naquilo que eu vou dizer. A Bíblia vai dizer que Jesus está diante de 5 pães e 2 peixinhos. E o texto vai dizer, e tendo dado, você já viu agradecer no tempo de escassez? Você já viu agradecer quando não tem dinheiro para pagar a conta? Você já viu agradecer quando ainda o sustento não chegou? Você já viu agradecer, meu querido, quando a conta não bate, não está batendo? São 5 pães e 2 peixinhos. Presta atenção, eu não sei se você está pegando o que está acontecendo, mas Jesus está com um cesto na mão de 5 pães e 2 peixinhos e ele está dando graças. Pai, sabe o que é graças? É gratidão. É ser grato. O significado desse texto, desse versículo, dessa palavra aqui no grego é ser grato. Agora ele está fazendo o exercício de ser grato. Eu quero que você compreenda que Deus está te levando a um lugar de começar a agradecer, de começar a ser grato no tempo de escassez. Porque Jesus está pegando 5 pães e 2 peixinhos e Ele está dizendo, Pai, graças eu te dou. Ele ergue os olhos para os céus. E aí, meu querido, naquele momento que Ele dá graça,
algo acontece. O que acontece, gente? Vamos ler o texto. Então, tomou Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Tendo o quê, gente? Tendo dado graças, a Bíblia vai dizer que agora ele distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes. Quanto queriam. Mas não tinha como, gente. Eu fico imaginando o Felipe. O Felipe agora olhando para os 5 pães e 2 peixinhos, ele falou assim: Jesus é doido, agradecendo por isso. Em alguns momentos a gente fica assim: eu vou agradecer por isso. Nem é o que eu queria. Agradeça ao Senhor pela roupa que você tem. Agradeça ao Senhor pelo tênis que você tem hoje. Seja grato ao Senhor pelo carro que você tem, pelos valores que está lá no banco. É R$5, meu querido, agradeça. Não é talvez a picanha argentina, agradeça. É. Não é, meu querido, da graça. Não, não é a casa que talvez você queria. Não. Ei. A gente tem que fazer o exercício. Talvez talvez o físico, não era o físico que você queria. Talvez não é a saúde que você queria. Não, dá graças. Porque enquanto a gente fica olhando demais para a escassez, a multiplicação não acontece. O problema é que a gente está vendo aquilo que está escasso e a gente está olhando e nada está acontecendo, e aquilo dali está tomando de nós o nosso tempo, está tomando de nós as nossas energias. Não, meu querido, começa a olhar para a doença e dá graças, começa a olhar para os valores que não tem e dá graças, começa a olhar, meu querido, sabe, para o carro, para a casa, sabe, para o casamento que está escasso, dá graças. E o texto vai dizer que a partir do momento que Jesus ergue as mãos e ele dá graça, o milagre começa a acontecer. Meu querido, eu não sei como é que foi, mas eu queria ver essa cena de ver os peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E aí, meu querido, a Bíblia vai dizer que Jesus começava a distribuir. Aí, olha só, ele começava a colocar 12 cestas organizadas assim. 12 cestas organizadas. Os 12 discípulos. Aí, beleza. Jesus está aqui com o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o peixe. Peraí, não. O Felipe contando, acabou o peixe. 1, 2. Acabou o peixe. Só que o texto vai dizer que Jesus está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, o primeiro está cheio. Aí o segundo. 1, 2, 3, 4, 5. E a multiplicação está acontecendo, meu querido. Porque enquanto você acredita, a multiplicação vai acontecendo. Bota peixe, vem, traz mais peixe, gente. Ué, mas só tinha 2, não. 1, 2, e a multiplicação foi acontecendo. Aí ele foi para o terceiro, meu querido, e a multiplicação foi acontecendo. O cesto foi enchendo, mas não era só 5 pães e 2 peixinhos. Agora os cestos estão se enchendo. Os cestos, aquilo que estava vazio agora está cheio. O povo que está com fome agora tem esperança. Mas a partir do momento em que Jesus deu graças, o milagre aconteceu. É sobre isso que eu quero dizer. Porque enquanto você agradece, no meio da escassez é que o milagre vai acontecer, meu querido. É sobre isso. Nós vamos fazer o exercício que Jesus fez hoje. Você vai pegar seu cesto. Nós vamos simbolizar. Tem um cesto na nossa mão. E nós vamos começar a agradecer a Ele. O que é que está escasso na sua vida, na sua história, na sua casa, nas suas finanças, na sua empresa? O que é que está escasso hoje, meu querido? Eu quero que você olhe para isso. Eu quero que você visualize isso. E eu vou orar, sabe por quê? Eu acredito que o mesmo Jesus que estava naquele dia hoje é o mesmo que está aqui. E Ele vai multiplicar, gente. O milagre vai acontecer. Você vai sair desse tempo de escassez. Você vai sair desse tempo, sabe, que está tão difícil, está tudo muito ruim. É assim mesmo, meu querido. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Nós vamos sair desse lugar. Olha só. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu gosto desse próximo versículo, porque diz assim:
Assim, pois, fizeram encher 12 cestos de pedaços com quantos pães, gente? Quantos? É forte isso, né? Olha só. Jesus começou com 5. Quando a multiplicação terminou, sobrou 5, gente. Em cada cesto. Até no momento que sobrou, o que sobrou foi quando ele tinha começado a multiplicação. Porque é forte, gente, porque ali Jesus tinha mais 5 para começar de novo, pastor Leandro. Sobrou quantos pães, gente? Com quantos pães ele começou? Aí parou no 5, porque os 5 era para que se ele quisesse, ele fazia de novo. Deus, te dou graça. E de novo. Porque tem que ter reserva em você, meu querido, para o milagre acontecer de novo. Tem que ter reserva em você para você novamente agradecer. Deus, 5 pães e 2. Sobrou quanto, gente? Quantos pães sobraram? Era a reserva que Jesus fez faltar, Andrei. Fez sobrar para que, de novo, 5 pães e 2 peixinhos. Tá pegando? E aí, gente, a Bíblia diz que eles se fartaram. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então, meu querido, presta atenção, a sua fé vai aumentar. O que estava faltando vai se multiplicar. Mas você precisa ser grato. Fique de pé no seu lugar.